Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a gente aqui do Eu Quero Passar. Eu sou o Walter da Cruz e essa é a nossa aula de Direito Constitucional. Estamos aí analisando os incisos do artigo 5º, estamos falando do direito de associação, né? Dos incisos que tratam do direito de associação. Eu gostaria de já chamar vocês aqui para o quadro, para a gente voltar a esse assunto e dar sequência à nossa aula. Um grande abraço para vocês. Vamos lá para a nossa aula? Venha para cá. Bom, aqui nós falamos, numa aula anterior, né, no inciso 17, é plena a liberdade de associação para fins lícitos. Fins lícitos. Né, vedada de caráter paramilitar. Então, pode associar? Pode. Não pode para atividade ilícita nem atividade de caráter paramilitar, né, gente? Então vamos lá, cuidado com isso, cuidado com essas palavras aí que uma letra muda totalmente o significado, lícito, ilícito, mediato, imediato, tudo bem? Cuidado com isso. Vamos lá, falamos também do inciso 18, a criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, não depende de autorização, como a gente já falou, a associação. A cooperativa precisa observar preceitos legais, né? Mas a interferência do Estado não é possível. Tudo bem? O Estado não pode interferir nem na associação e nem na cooperativa. Vamos lá para o próximo inciso aí, que é o 19. Falamos também do inciso 19 na aula passada. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, olha aqui, exigindo-se no primeiro caso, qual é o primeiro caso? Né? A dissolução. Então, a associação só pode ser dissolvida depois do trânsito em julgado do processo que evidentemente está discutindo aí, né, a dissolução dessa associação. A suspensão pode ocorrer até por medida liminar, né? Porque a suspensão pode ser tomada porque o poder público entendeu que essa associação é uma associação que pode causar algum perigo para a sociedade, seja ele qual for. Então a suspensão pode ocorrer, gente. Cuidado com isso, porque pode acontecer de você encontrar uma questão que fala o seguinte, que a associação só poderá ser compulsoriamente suspensa, né, por decisão, né, com trânsito em julgado, e na verdade não é isso que fala. Ela só pode ser compulsoriamente dissolvida. Suspensa ela pode ser sem a necessidade de trânsito em julgado, apenas por decisão judicial, decisão liminar. Então o juiz, no início da ação, ele pode dissolver a associação de forma liminar, mas vamos corrigir isso aqui que eu falei bobagem. Ele pode suspender a associação no início da ação por liminar, mas a dissolução só pode ser feita após o trânsito em julgado. Ok, pessoal? Cuidado com isso, dá uma analisada aí. Vamos lá. Nós falamos também aqui do inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. O direito de associação, como o próprio nome já diz, é um direito. Então você pode associar-se, mas você não pode ser obrigado a permanecer associado. Tudo bem? Uma associação que obriga seus associados a permanecerem associados está praticando um ato inconstitucional por força do inciso 20 do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Tudo bem? Agora, pessoal, nós chegamos no inciso 21 e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque não falamos dele ainda. Vamos ler e explicar com calma. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Judicial ou extrajudicialmente. Como é isso, pessoal?
Como é que é essa coisa de legitimidade para representar seus associados? Então, vamos imaginar que uma determinada associação, né, ela resolve entrar na justiça, né, pleiteando qualquer direito que tenha aí a relação com os interesses de seus associados. Se houver autorização do associado, se o associado autorizar a associação a representá-lo, ela pode representar este associado na justiça como a figura do substituto processual, certo? Então a associação substitui o associado, mas é importante dizer nos processos, né? Tanto judicialmente, é bom que fique claro, tanto no processo judicial, quanto também administrativamente, no processo administrativo, né, em que haja interesse aí do associado envolvido, a associação pode representá-lo. Mas é importante você fazer uma anotação aí. Uma associação não pode simplesmente ajuizar uma ação, né, em nome, né, representando seus associados, sem consultá-lo. Certo? É importante que o associado dê à associação o direito de representá-lo. Essa é a única exigência para que a associação seja o substituto, né, processual do associado. Ok, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para o inciso 22. E o inciso 22 trata de um direito fundamental importantíssimo, pessoal. Um direito fundamental que é também chamado por alguns de direito natural, né? O direito à propriedade. O inciso 22 diz o seguinte: é garantido o direito de propriedade. Vocês sabem que o direito à propriedade é um daqueles 3 direitos, né? A vida, a liberdade, a propriedade, que John Locke, né, o inglês lá, no período das revoluções burguesas, ele chamava de direitos naturais. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então esse direito já vem lá da primeira geração dos direitos fundamentais. O direito à propriedade está presente aqui na nossa Constituição de 1988, no seu inciso 22 do artigo 5º. Vamos continuar aqui para dizer o seguinte. O inciso 23 diz o seguinte: propriedade atenderá à sua função social. E aí, pessoal, eu quero dizer a vocês o seguinte: já falamos reiteradas vezes aqui no nosso curso de Direito Constitucional do Eu Quero Passar que o direito fundamental, como todos os direitos fundamentais, não é absoluto. Sempre há alguma circunstância em que esse direito deve ser relativizado, correto? E o direito à propriedade não foge a essa regra, não. O direito à propriedade é a regra. No entanto, a propriedade deve atender, né, à sua função social. Vamos imaginar, a título de exemplo, uma situação em que o direito à propriedade ele é relativizado. Vamos imaginar, por exemplo, que um sujeito tem um lote ao lado da casa de outras pessoas, né? Um lote vago, né? Ele é o proprietário porque ele tem aí, né, a escritura do lote, então ele tem o direito pleno, né, de usar, gozar, dispor dessa propriedade, né? No entanto, este vizinho, ele não faz a limpeza do lote, é um lote cheio de mato, é um lote que tem água parada, é um lote que junta aí, por exemplo, o mosquito da dengue, né? Inclusive levando doenças para os seus vizinhos. Então, olha a situação. Embora esse indivíduo aqui do nosso exemplo, ele tenha o direito de propriedade, ele pode perder o direito a essa propriedade porque a sua propriedade está trazendo prejuízos graves para os vizinhos, né? Então, a propriedade desse cidadão
não está cumprindo a sua função social, né? Temos aí também um caso que é muito mais do cotidiano do direito à propriedade, que é a questão das terras, das grandes fazendas improdutivas, né? Então, o nosso ordenamento jurídico, o nosso ordenamento constitucional, ele define que a propriedade, principalmente a propriedade rural, ela tem que ser produtiva. Ela tem que, porque a propriedade precisa produzir, porque a sociedade precisa que aquela área seja produtiva, que atenda aí, né, às necessidades da sociedade. Uma fazenda improdutiva, uma fazenda parada, que não há nenhuma atividade, ela não atende à sua função social e pode, inclusive, aí sofrer, né, a desapropriação para fins da reforma agrária, né? Então é importante dizer para vocês, o direito de propriedade existe, mas ele pode ser relativizado por uma série de circunstâncias quando não atende à chamada função social da propriedade. Ok, pessoal? Voltem aqui para o nosso quadro, por favor, né? Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, pessoal, em relação a esse aspecto aqui, que é o da desapropriação, é importante que a gente entenda uma coisa. A desapropriação, ela é uma violação, né, que o Estado pratica sobre a propriedade, né? Ela viola o direito de propriedade, tomando, né, do indivíduo aquilo que ele tem propriedade. No entanto, essa desapropriação, ela pode acontecer em duas circunstâncias. Uma por utilidade pública. Vamos imaginar que uma determinada cidade precise, né, para atender o interesse coletivo, construir uma ponte, né, ou uma avenida sanitária numa área onde existem propriedades privadas. Essa ponte vai atender, e ela se torna extremamente necessária para a população, vai atender ao interesse público, e dessa forma o poder público então vai aí exercer o seu direito de desapropriar, né? Esse é o caso da utilidade pública. Mas como eu já disse em aulas anteriores, pode ser também, né, o problema da função social. Uma propriedade ela vai ser desapropriada, por exemplo, no caso da fazenda improdutiva, para fins da reforma agrária. Então é importante definir essas duas coisas, por favor. Eu quero que vocês voltem no quadro para ficar claro. Então, a desapropriação ela pode ocorrer no caso da utilidade pública, né? Então, o poder público precisa, para atender uma exigência pública, uma necessidade pública, ela pode fazer a desapropriação da propriedade privada. Mas também por interesse social, né? Então, quando a propriedade ela não atende aí a sua função social, ela pode sofrer a desapropriação. Mas é importante dizer, pessoal, que seja no caso da utilidade pública, ou seja, no caso do interesse social, é importante dizer que o indivíduo ele precisa ser indenizado. A indenização tem que ser justa e prévia. Justa e prévia. Justa por quê? Porque o sujeito não pode receber um valor inferior àquilo que vale a sua propriedade. E tem que ser prévia, inclusive em dinheiro, como diz aqui o inciso 24, porque o cidadão perde a sua propriedade, ele não pode ficar 10, 15 anos, 20 anos esperando por um precatório. Então ele tem que receber a indenização em dinheiro, previamente. Então, como a lei coloca, a indenização ela tem que ser prévia, e essa circunstância é um critério para que a desapropriação aconteça, certo? Então tem que ser justa,
prévia, tá? E em dinheiro. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço para vocês. Na próxima aula a gente continua aí tratando do direito à propriedade e de todos os outros assuntos acerca do artigo 5º. Um grande abraço para vocês e até a próxima.